versículos 14 em diante. Render graças ao nosso Deus por esta noite tão especial de poder participar com vocês. Já senti muito da presença de Deus, já recebi muito de Deus e não tenho dúvidas de que os céus ainda têm algo reservado para os nossos corações. Deus abençoe todos os irmãos, Deus abençoe os nossos queridos pastores, todos os líderes que aqui estão, que os céus possa fortalecê-los, abençoá-los. Saibam da minha alegria de poder cultuar com os amados. Capítulo 2, a partir do verso 14, quem encontrou, diga amém. Diz assim: Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: Homens, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ou glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Feche seus olhos, por favor. Pai, bendito seja o teu santo nome, ó Deus, pela tua palavra. Rendemos-te graças. Rendemos-te graças, e assim como o teu filho clamou, nós reiteramos a nossa total dependência de ti. Pedimos que o Senhor seja bondoso para com a tua igreja e que na noite deste dia tu possas falar aos nossos corações segundo te apraz. É assim que eu oro e te agradeço. Você diz amém. Pode tomar seu assento. Queridos, depois da obra da criação e da obra da encarnação, naturalmente o Pentecostes, ela é a obra, o maior ato divino descrito nas Escrituras, sem dúvida alguma. O Pentecostes, ele serve como uma marca, um paradigma, um padrão para a nossa vivência no tocante à espiritualidade com toda pungência e vivacidade que podemos conceber. Atos dos Apóstolos é o cumprimento de promessas. Nós observamos que o próprio nome Pentecostes, ele traz consigo o sentido de 50, 50º. Pentecostes era uma festa, também conhecida como festa da colheita, que era observada 50 dias após a Páscoa. Lembremos que o nosso mestre Jesus, ele morreu na Páscoa e ele ressuscitou ao 3º dia. Após a ressurreição, ele passa aproximadamente 40 dias com os discípulos aqui na terra. Logo, quando ele está prestes a ser assunto aos céus, ele reúne-se com um grupo de discípulos e então ele faz a promessa. E a promessa é: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A espera daquele grupo, daquele pequeno grupo de aproximadamente 120 pessoas, seria uma espera curta, porque duraria apenas 7 dias após Jesus ser assunto aos céus. No dia de Pentecostes, ou ao completar 50 dias da Páscoa, eles seriam surpreendidos pela manifestação do Espírito. Nós observamos que eles estavam reunidos em um cenáculo, e a Bíblia nos diz no verso 2, que de repente, eu acho maravilhosa essa maneira que o texto bíblico descreve, porque implica uma certa imprevisibilidade.
nós estamos falando sobre visitação do Espírito. Nós estamos falando sobre derramar do Espírito. Nós estamos falando sobre avivamento. E falar sobre avivamento faz-se necessário que pontuemos o aspecto de imprevisibilidade. O avivamento não é algo que é gerado na terra. Não pode ser engendrado, não pode ser gerado, não pode ser determinado na terra. Nós podemos até aguardar, desejar e orar para que tal aconteça. Mas nós não conseguimos forjar um avivamento na terra. Nós somos completamente dependentes. Se você observar, enquanto eles estavam reunidos e esse aspecto de imprevisibilidade se manifesta, veio dos céus um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa. À luz do texto sagrado, nós percebemos que não houve vento. Há um som como de um vento. Nós temos aqui um símile, que é um conectivo que implica uma similaridade. Imagine um grupo que ouve um grande barulho, um grande estrondo, que se assemelha a um vento. Essa é a mesma linguagem que Jesus usou para o Espírito Santo em João capítulo 3, versículo 8. Ele disse que o Espírito, ele sopra onde quer. Perceba que o Espírito, ele é autônomo para agir segundo lhe apraz. O homem não pode determinar a ação do Espírito. Aquele barulho tomou conta da casa e de repente aquele grupo que ali estava viu-se recebendo sobre si línguas repartidas como que de fogo. A figura das línguas, o termo grego glossa, que traz o sentido de idiomas aqui, é extremamente importante dentro desse contexto. Nós temos em Atos 2 a reversão da maldição de Babel. Enquanto em Babel a confusão foi uma marca, as línguas se misturaram e eles perderam a unidade, em Pentecostes, de alguma maneira, eles passam, esse mal que jazia sobre eles foi completamente aniquilado. O Pentecoste implica a aproximação. A pregação do evangelho que viria logo após teria como necessidade essa unidade linguística e para tanto Deus derrama do seu Espírito sobre eles. A Bíblia mostra-nos que aqueles que ali estavam foram cheios do Espírito. E a reação diante disso é interessantíssima. Se você observar o verso de número 7 e o verso de número 12 e 13, diz-nos que, mesmo havendo na cidade pessoas de várias nacionalidades e de várias regiões, a reação deles é uma reação de perplexidade, admiração e, simultaneamente, zombaria por parte de alguns. Algumas pessoas não compreendiam, não entendiam, não assimilavam e, portanto, eles zombavam daquela manifestação poderosa de Deus. E então, eles levantam uma pergunta. Perplexos, eles perguntam: o que isso quer dizer? Qual é o sentido dessa manifestação? O que significa? Qual é o propósito? Como eu posso interpretar esta experiência? Então, aquilo que é descrito logo após, nesta porção que nós lemos, é exatamente a reação de Pedro e do colégio apostólico diante desta indagação e dessa postura de perplexidade, de zombaria, de inquietação, de questionamentos. Então Pedro, se você observar, ele levanta-se representando o colégio apostólico e ele vai responder a estas indagações. É importante nós frisarmos que esse Pedro, que há pouco acovardou-se, temeu e negou a Cristo de maneira escancarada 3 vezes, agora ele não receia. Assim como as pessoas iam a Cristo e recebiam dele orientação, diretriz, ensinamento, Pedro sente-se nessa responsabilidade de se posicionar. Pedro agora é um homem cheio do Espírito.
Pedro agora é alguém que foi empoderado pelo Espírito. E essa capacitação do Espírito dentro da literatura lucana tem a ver com capacidade do Espírito para pregar o Evangelho. Ser cheio do Espírito na literatura paulina está mais relacionado à mudança de caráter, estar mais relacionado à vivência, estar mais relacionado à transformação. Mas a ênfase de Lucas é ser cheio para pregar o Evangelho. O Espírito Santo enche, empodera, capacita, habilita e fortalece para que a palavra de Deus seja propagada. Então Pedro, que era um homem extremamente medroso, um homem que era tímido, um homem que receia e escancaradamente nega Jesus 3 vezes, diante de uma turba, de um número muito grande de pessoas, ele se levanta cheio de autoridade do Espírito. Eu e você precisamos entender que a necessidade que jazia em Pedro também é uma realidade nossa. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Nós precisamos ser capacitados pelo Espírito. Nós precisamos ser empoderados pelo Espírito, para que possamos então levantar-se diante das necessidades que o mundo traz aos nossos ouvidos. Existem perguntas, existem questionamentos, existem indagações, e nós só seremos literalmente relevantes se formos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro levanta-se, e o verso de número 14 diz assim: pondo-se em pé com os 11. A voz de Pedro não é uma voz destoante do colégio apostólico. A autoridade de Pedro está circunscrita àquilo que os apóstolos também respaldam. Pedro é a voz que ecoa, mas ele está representando um todo. A mensagem dele não é destoante, não é contrastante, não é contrária. A autoridade do pregador deve estar circunscrita àquilo que os apóstolos também abalizam. E Pedro se levanta. E a resposta de Pedro, versículo de número 14, é: homens judeus, e todos que habitai em Jerusalém, fique claro que isto que vocês estão vendo, escutando, esses homens não estão embriagados. O Pedro que se levanta, ele usa o primeiro argumento, o bom senso. Pedro disse: eles não podem estar embriagados porque é apenas 9 horas da manhã. Em um período festivo, os judeus costumavam alimentar-se após o meio-dia. 9 horas era a hora do sacrifício da manhã. Então Pedro está partindo exatamente do bom senso. É inadequado que esses homens estejam bêbados. É inadequado que esses homens estejam embriagados. É inadequado que estes homens estejam cheios de mosto. Eles não estão cheios de mosto, eles não estão embriagados, eles estão experienciando uma visitação do Espírito Santo. Eles não estão cheios de vinho, eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro, ele vai usar a mesma metodologia que Jesus usou. Jesus trazia uma referência veterotestamentária e então ele trazia um ensinamento. Pedro vai fazer a mesma coisa. Pedro vai ressaltar que aquilo que está diante dos olhos deles é cumprimento de promessa. Perceba que ele citando, evocando o profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 ao 32, ele diz as seguintes palavras, verso 17 em diante: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão sonhos, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos, e naquele dia derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. Quando Pedro se utiliza dessa passagem de Joel, de alguma maneira, o que Joel diz é o reverberar de um desejo do próprio Moisés.
Quando você olha, por exemplo, lá em Números capítulo 11, versículo 26, a Bíblia diz que um dia Deus orientou Moisés para que ele separasse 70 homens para a missão. E a ordem é: separe 70 homens, eu vou tirar do Espírito que está sobre você e vou fazer repousar sobre cada um deles. Na hora que estes homens vêm à tenda, à frente da tenda, o Espírito do Senhor desce sobre todos eles, mas 2 não estava presente, mesmo constando entre os 70, Eldade e Medade. Eldade e Medade estavam lá no arraial e eles são cheios do Espírito. Eles são tomados pelo Espírito. E um jovem sai correndo à presença de Moisés e diz para Moisés: Moisés, olha, esses homens, eles estão escandalizando a obra, manda-os parar. Josué olha para Moisés e diz: Moisés, manda eles pararem, manda eles silenciarem, eles não estavam à porta da tenda. A resposta de Moisés é formidável. A resposta de Moisés é: tem ciúme no meu lugar, filho de Num. Quem dera que todos fossem profeta e que Deus fizesse habitar neles do seu Espírito. Você sabe o que é que Moisés está dizendo? Moisés está dizendo: o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus, ele de alguma maneira fosse democratizado. A realidade que eu experiencio como Espírito Santo e que estes homens experimentaram, o meu desejo é que todos, cada um dos homens de Israel experimentasse esta mesma realidade. O que Pedro está ressaltando aqui, o que Moisés desejou na boca de Joel se tornou profecia. Aquilo que era um desejo de Moisés em Joel, ele levanta a voz e diz: vai chegar o dia em que Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Vai chegar o dia em que Deus vai rasgar os céus e que essa experiência não estará limitada para um grupo seleto de pessoas. Não será apenas para uns ou para poucos, mas todos terão esse mesmo direito e acesso. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não agia no Antigo Testamento. Na realidade, desde a criação, capítulo 1, versículo 2 de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas. O Espírito já agia no Antigo Testamento, mas o Espírito ele visitava determinados grupos de pessoas, reis, sacerdotes e profetas, mas eles não experienciavam o habitar do Espírito. Quando Pedro, ele faz o link entre a promessa do Antigo Testamento e o que estava diante dos olhos dele, o apóstolo Pedro está dizendo: é isso que está se cumprindo, é a era da nova aliança, é um irromper do reino de Deus na terra, é o período messiânico, é o período escatológico. Se você observar, o próprio Pedro vai utilizar essa expressão, os últimos dias. Pedro está dizendo: chegamos os últimos tempos. Esses últimos tempos aqui é o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. De lá para cá nós estamos nesse tempo escatológico, que é o Espírito de Deus, ele é derramado. E agora não são apenas as classes superiores que têm direito e acesso à presença e ao Espírito, mas todas as pessoas têm direito e têm acesso à presença do Espírito Santo de Deus. Pedro, ele ressalta esse cumprimento, fazendo questão de mostrar que Deus assegurou que colocaria do seu Espírito sobre todos os homens. Você percebe aqui nesse texto o elemento de universalidade. Não é apenas judeus que vão vivenciar isso, mas todos os homens, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. Aquela postura exclusivista judaica caiu por terra. Deus não é um Deus de clã. Deus não é um Deus de um grupo apenas, mas é por causa disso que nós estamos aqui. Fazemos parte destes todos os homens.
derramarei sobre todos os homens, filhos e filhas profetizarão, meus servos eu derramarei o Espírito, jovens vivenciarão essa mesma realidade. Se você perceber, todas as barreiras atreladas à faixa etária, atrelados a gênero, atrelados à idade, atrelados à condição, atrelado a tudo, está sendo quebrado. Não é privilégio de sacerdotes, não é só o sacerdote que vai receber, não são apenas os reis que receberão, não são apenas os homens que receberão, mas o Espírito de Deus, ele está disponível e será derramado de maneira copiosa sobre toda a carne. O apóstolo Pedro, quando ele é indagado acerca dessa realidade mais à frente, ele vai dizer que essa promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a tantos quanto o Senhor Deus chamar. Essa mesma experiência, ela diz respeito à nossa geração e aos nossos dias. O Deus, ele quer nos encher, ele quer nos fortalecer, ele quer nos capacitar, ele quer nos habilitar com seu Espírito. É isso que ele deseja. Observe também, queridos, que essa realidade que está sendo apresentada diante dos nossos olhos. Versículo de número 19 e 20. Ela ressalta também uma esperança futura. E mostrarei feitos extraordinários, em cima nos céus, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e glória. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Essas expressões que Pedro utiliza, elas podem ser entendidas de maneira literal ou simbólica. Para quem entende de maneira literal, as figuras atreladas ao sol escurecendo, as figuras atreladas a essas manifestações estéticas, a lua, trevas, esses aspectos de alguma maneira já começaram a se cumprir naquela sexta-feira que Jesus estava na cruz. A Bíblia diz que quando Cristo foi erguido na cruz, houve trevas sobre a terra durante 3 horas. Da mesma maneira, estes sinais acompanharão todo esse período escatológico, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Perceba que de alguma maneira, essa realidade vivenciada, ela faz nos esperançar o dia futuro em que todas as coisas irão concretizar. O texto leva-nos para a consumação de todas as coisas. A expressão que é usada aqui para grande e glorioso dia do Senhor, o termo grego que é utilizado aqui, epifania, fala de aparição. É a mesma palavra utilizada para vinda de Cristo. O apóstolo Pedro, ele está mostrando que nós estamos nesse período escatológico, em que desfrutamos da plenitude do Espírito, e tais sinais irão nos acompanhar até o dia em que Cristo aparecerá nos céus com poder e grande glória. Se você observar, é a mesma expressão que Paulo usa na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 14. Ele diz que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, epifania. 2 Timóteo 4:1, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Enquanto isso, entre o dia de Pentecostes, que é o dia em que o Espírito veio para inaugurar, e essa manifestação gloriosa, que é a segunda vinda, para concretizar todas as coisas, nós vivemos em um ínterim, em um espaço de tempo que devemos desejar, almejar, buscar e querer, e dizer: Deus, eu quero vivenciar essa mesma realidade. Foi por isso que eu iniciei dizendo para vocês que o que temos aqui é um paradigma para o nosso viver cristão. Eu devo desejar essas mesmas realidades. E eu digo mais: os céus estão abertos e Deus deseja nos visitar com seu Espírito. Os céus estão abertos e Deus deseja trazer ao nosso coração, aquecer a nossa alma e nos elevar para níveis de experiências mais poderosas. Nós devemos desejar essas realidades. Em terceiro lugar, nós observamos que essa realidade aponta para uma continuidade de promessa e salvação.
esse ínterim, esses últimos dias, esse espaço entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, ela também evoca oportunidades para aqueles que não vivenciam essa realidade. Olha o que diz o versículo de número 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em primeiro lugar, um link entre as promessas do Antigo e do Novo Testamento. Segundo lugar, fortalecimento da esperança diante da perspectiva da vinda gloriosa de Cristo. Terceiro lugar, a continuidade entre promessa e salvação. Aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aqui é uma quebra de barreiras para um exclusivismo judaico, que só eles tinham privilégio, mas agora não são só judeus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, independente se você está no Oriente, no Ocidente, independente se você é hebreu, de hebreus ou não, independente da sua etnia, da sua origem, da sua família, de onde você veio, independente de qualquer coisa, se invocar o nome do Senhor, será salvo. Jesus morreu por estes e, consequentemente, a chamada, o alcance ou a vocação, ela tem esse aspecto universal. Todos, no sentido de judeus, gentios, homens de todas as tribos, línguas e nações, eles precisam invocar. Perceba que o derramado do Espírito sobre toda a carne não implica universalismo no sentido de todos vão desfrutar de maneira automática. Não. Essa é uma realidade apenas para aqueles que invocarem o nome do Senhor. Essa é uma realidade apenas para aqueles que dizem: eu quero essa experiência, eu desejo essa experiência, eu quero ser tocado por esse Espírito, eu quero ser alcançado por esse Espírito, eu também preciso desse Espírito. Essa é a realidade. Cada ser humano de maneira individual está inserido aqui. A responsabilidade particularizada de invocar o nome do Senhor. A responsabilidade pessoal de dizer: eu quero Deus. A responsabilidade individual de dizer: eu preciso de Deus. É isso que está sendo apontado. Eu acho maravilhoso aquilo que diz o William Hendrickson. Ele diz que Deus abre o caminho da salvação para todos os povos, judeus e gentios. Ele faz a sua promessa individual e quer que individualmente nós a respondamos. Invoque o nome do Senhor e serás salvos. Quando Pedro cita isso aqui, extraindo de Joel, a salvação de Joel estava atrelada a uma libertação temporária. Pedro amplifica essa realidade. Ele mostra que a salvação aqui não é apenas uma salvação de provas e circunstâncias adversas temporárias, mas ele nos salva da condenação e da morte, mas ele nos salva da ira vindoura, mas ele nos livra daquilo que alcançará esse mundo perdido. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E tem mais. Enquanto no Antigo Testamento o Senhor estava atrelado a Yahvé, ao Deus da aliança, Pedro está dizendo: esse Senhor que se revelou na antiga aliança, aqui eu identifico e particularizo, diz respeito a Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor que deve ser invocado, o Senhor que deve ser buscado, o Senhor que deve ser desejado se chama Jesus Cristo. Os nomes que estão em evidência aqui não é o nome de Pedro, nem tampouco o nome dos demais apóstolos, mas o nome que deve ser invocado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a mesma coisa que disse Paulo em Filipenses 2, do 5 ao 11, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achando-se na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Eu vou dizer isso de novo: e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pedro está dizendo: irmãos, nós estamos vivendo essa
nesta época escatológica, o Espírito foi derramado. Há um fluir do Espírito, há um derramar da glória. Deus está enchendo pessoas, Deus está levantando pessoas, Deus está empoderando pessoas. Por isso pregue, anuncie, propague. E tem mais: aqueles que ouvirem, aqueles que se quebrantarem, aqueles que se rasgarem, aqueles que invocarem o nome do Senhor, haverá salvação, libertação, restauração, quebrantamento. É o nome dele. Você pode levantar as mãos e adorar o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Eu convido você a abrir a sua boca e glorificar o nome de Jesus Cristo nessa noite. Só aqueles que compreendem a importância de invocar o nome de Jesus, aqueles que compreendem a importância de invocar o nome de Jesus, eu queria que você mantivesse as duas mãos levantadas, abrisse os seus lábios e adorasse a esse Deus. É esse nome que tem poder, é esse nome que deve ser reverenciado, é esse nome que deve ser enaltecido. É o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, 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 aleluia. O nome de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele linka esse tempo como um tempo de oportunidades para, no poder do Espírito, anunciarmos as boas novas do Evangelho, irmos a Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Mas não vamos com base na nossa força, não vamos fiados em nossa capacidade, nem tampouco na nossa expertise, habilidade, conhecimento. Vamos no poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo em nós que faz com que o nome dele seja glorificado. É anunciar este nome que tem poder para quebrar cadeias e grilhões. Eu convido você a ficar de pé, por favor. Se possível, segura na mão do teu irmão. Fecha teus olhos. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus, ele nos encha de tal maneira, que não tenhamos medo de levantar diante dos maiores desafios da nossa vida, em meio aos círculos, em meio às dificuldades, em meio às carrancas. Mas Deus está te dando autoridade para você anunciar as boas novas dele. Se você deseja ser mais cheio do Espírito Santo, comece a falar com Deus agora. Eu convido você a abrir os seus lábios e começar a engrandecer o seu Deus por alguns instantes. Comece a dizer a Ele: Senhor, eu preciso do Teu Espírito, Senhor. Eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu poder. Eu preciso da Tua manifestação de Deus. Senhor, nós clamamos a Ti neste momento, nós estamos nesse tempo, Senhor. A Tua palavra mesmo diz que não existe privilégios entre nós. Não importa se é homem, mulher, não importa se é criança, não importa se você é líder, se é obreiro, não importa, isso não importa. Esse é o momento em que o Espírito de Deus, de maneira democratizada, ele é derramado sobre toda a carne. Deus, ele quer te levar para níveis espirituais mais profundos. Deus quer te dar experiências mais profundas com o Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, abre os teus lábios e começa a dizer: Deus, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua presença, Senhor. Eu oro pelo Teu povo, pela Tua igreja. Eu tenho certeza, Senhor, que há entre nós pessoas tímidas, pessoas receosas, pessoas, Deus, que diante dos desafios não têm ousadia para anunciar as boas novas do Evangelho. Mas eu quero ministrar sobre cada vida que aqui está, debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, que todas as cadeias sejam quebradas sobre a sua vida, que todos os grilhões sejam despedaçados sobre a sua vida, e que haja um fluir do Espírito Santo sobre você, que haja um fluir do Espírito Santo sobre o seu ministério, que haja um fluir do Espírito Santo sobre a sua vida. Deus há de levantar no nosso meio homens e mulheres cheios da sua graça, cheios de autoridade, cheios do Espírito Santo, desejosos de vida,
vida, desejosos de anunciar o nome de Jesus. O nome de Jesus é o nome dele que vai na frente, é o nome dele que é digno de notoriedade, é o nome dele que é digno de glória, é o nome dele que é digno de honra, é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem deseja isso, abre os seus lábios e comece a adorar a Deus nessa noite. E enquanto você adora, seja visitado pelo Espírito agora. Seja visitado, meu irmão, pelo Espírito. Esse mesmo Espírito, ele está em nosso meio. Oh, Espírito Santo, aleluia, aleluia, meu Consolador. Espírito Santo, esse Espírito que vem não apenas para experiências momentâneas. sabes quem eu sou, Aleluia. e mesmo assim se importas comigo. Diga bem forte, e mesmo assim. E mesmo assim Moras em mim. moras em mim. Eu queria que você levantasse as suas mãos bem alto e dissesse bem forte: Tu és santo. Tu és santo. Vamos fazer um lindo coral dizendo bem alto: Tu és santo. Tu és santo. Declare. Não há nada que se compare ao que está na tua presença. Declare. Tu és santo. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever. Espírito Santo, Bem forte. renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim, com gemidos inexprimíveis. Em todo momento vem me convencer que sou dependente de Deus. Só as vozes dizendo: Tu és santo. Vamos. Bem forte. Bem forte. Essa alegria, ela não é produzida por uso de ilícitos, de álcool, de bebida, de nada. Isso é o Espírito Santo de Deus no teu coração. É o Espírito Santo de Deus na tua vida. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Oh, Espírito Santo da verdade. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus.